Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para estudar a nossa penúltima aula da escola bíblica. Já quero convidar vocês para curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar, jogar nos grupos de jovens, para que vocês possam estar ajudando a nós a compartilhar a palavra do Senhor. Aqui no canal tem vários estudos bíblicos, pregações, palavras da parte de Deus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações sempre quando tiver um vídeo novo, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula da nossa EBD. Então vamos lá, vamos estudar a lição de número 12, data 21/6/2020, que tem por título a nossa lição: As cidades de refúgio são estabelecidas. O nosso texto do dia nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, verso de número 1. A síntese: assim como a cidade de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Vamos estar lendo o nosso texto bíblico, que é o texto base da nossa lição. Você que não tem a revista da EBD, abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 20, versículo do 1 ao 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós a cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa, por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade, e propará as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E, se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento, e o não aborrecia antes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Amém. Como já é de costume, a nossa lição tem 3 pontos, 3 tópicos, e os 3 tópicos são divididos em mais 3 subtópicos. Então vamos ver essa abordagem, essa lição bastante interessante. Estudamos na lição passada a divisão territorial da Terra Prometida. Aqui Josué, obedecendo à ordem do Senhor, já distribuiu terras para as tribos de Israel, e agora Deus fala com Josué para estabelecer a cidade de refúgio. Vamos entender o que são essas cidades e o que elas simbolizam. Amém? Então vamos partir para o nosso primeiro tópico. E o nosso primeiro tópico tem por título: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. O primeiro subtópico: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. A cidade de refúgio, nós podemos ver claramente a justiça de Deus. O nosso Deus é justo. O Deus de Israel, o Deus que levava o seu povo, dava vitória ao seu povo, era um Deus justo. E aqui com a cidade de refúgio nós podemos ver a justiça de uma forma clara da parte de Deus. A cidade de refúgio era feita para, caso alguém cometesse um crime de forma culposa, no nosso mundo atual, no direito penal, quando nós estudamos, percebemos que um homicídio culposo é quando não há intenção de cometer aquele crime, e um homicídio doloso é quando há a intenção de cometer aquele crime. A cidade de refúgio foi estabelecida por Deus para aquelas pessoas que cometessem um homicídio culposo, quando eles não tinham a intenção de matar. Devido a algumas circunstâncias, eles acabavam cometendo aquele crime, aquele homicídio. Então, Deus, com a sua justiça,
via no coração daquela pessoa que eles não tiveram a intenção de cometer aquele crime. Então ele estabelece a cidade de refúgio para que essa pessoa possa fugir para lá, para que essa pessoa possa ir até lá. Então quando ela comete aquele crime culposo, aquele homicídio culposo, ele vai até a cidade de refúgio o mais rápido possível e lá, em uma espécie de sala de audiência, que é a porta da cidade, ele vai apresentar sua causa aos anciãos daquela cidade. Se os anciões aceitar e ver que aquele homem realmente não teve intenção no crime que ele cometeu, então este homem vai entrar na cidade de refúgio e vai habitar ali com eles até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morrer, ele pode retornar à sua cidade. Ele tem que ir até a cidade de refúgio antes que o vingador de sangue alcance ele, para que essa pessoa não tire a sua vida. Então ele tem que ir o mais rápido possível, porque nós sabemos no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. Então ele tinha que ir o mais rápido possível até a cidade de refúgio, apresentar sua causa aos anciãos para os anciões o aceitar dentro daquela cidade. A cidade de refúgio ficava nas cidades que foram distribuídas para os levitas. Como estudamos, os levitas não tiveram possessão de terra, porque a maior herança deles era servir na casa do Senhor, trabalhar sua vida inteira para o Senhor no tabernáculo e posteriormente no templo, que só iria ser construído lá com Salomão. Amém? Então vamos partir para o nosso segundo subtópico, que tem por título o significado espiritual das cidades de refúgio. Perceba que a cidade de refúgio tem um simbolismo aqui com Jesus Cristo, com o nosso Salvador, pois a cidade de refúgio, elas simbolizavam a Jesus Cristo, porque nele, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio. Nos momentos difíceis, nós podemos procurar a Jesus, pois ele nos guarda, ele nos protege, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então a cidade de refúgio simbolizava isso, simbolizava Jesus Cristo, pois as pessoas que cometiam um crime culposo poderiam ir para essa cidade. Quando nós cometemos nossos erros, quando nós se arrependemos dos erros que cometemos, Deus nos perdoa, Deus nos abraça e Deus continua nos guardando. Amém? Vamos estar partindo para o terceiro subtópico, o perigo de sair da cidade de refúgio. Quando se sai da cidade de refúgio, é a mesma coisa trazendo para a nossa realidade. Quando nós estamos distante de Jesus, quando nós estamos distante de Deus, nós estamos mais desprotegidos, podemos dizer assim. Nós ficamos mais frágeis aos ataques do inimigo, ao ataque de Satanás em nossas vidas. Nós ficamos mais frágeis, nós não vamos ter força para vencer as tentações. Quando nós estamos na cidade de refúgio, que é Jesus, que é Deus, quando nós estamos com Ele, quando estamos orando, lendo a palavra, estamos firmes na palavra do Senhor, nós vamos estar na cidade de refúgio, que é Jesus Cristo. E o inimigo o inimigo pode até tentar nos fazer cair, mas quando nós estamos com Deus, nós temos força para vencer e para ganhar do nosso inimigo. Amém? Vamos partir para o nosso segundo tópico. E nosso segundo ponto, tem por título: os levitas exigem sua herança. Primeiro subtópico: a demora em conceder a herança dos levitas. Como falamos, os levitas não teriam, basicamente, como as outras tribos tiveram, herança, possessão de terra, porque a herança deles era trabalhar para o Senhor em toda a sua vida. Mas eles iriam receber algumas cidades para habitar, e essas cidades basicamente ficavam ali no meio da terra prometida, junto com o tabernáculo, ao redor do tabernáculo, pois eles iriam trabalhar no tabernáculo. Eles
eles receberam a herança de cuidar do templo do Senhor, de trabalhar para o Senhor. E a lição nos traz algo bem interessante aqui na fala deles, que nos diz aqui: o Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. As cidades de refúgio estariam dentro da herança dos levitas, e eles ainda não tinham recebido as suas cidades. E a lição, ela nos diz que as coisas não funcionaram desta maneira. Os levitas só foram receber as suas cidades quando eles reivindicaram. Josué capítulo 21, versículo 2 e 3. E isso acontece no nosso meio, pois muitas vezes nós ficamos seduzidos pelas coisas materiais e negligenciamos o divino. Então nós temos que se preocupar com o que Deus quer para a nossa vida, com o nosso ministério, com o que nós podemos oferecer, mais do que receber os bens materiais. Amém? Vamos partir para o segundo subtópico. E o nosso segundo subtópico tem por título o estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades e elas ficariam resguardadas uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 metros após, 900 metros ao todo. Eles iriam morar ali naquela cidade, como já expliquei. Eles iriam cuidar do tabernáculo. Logo após, muitos anos após, lá com o rei Salomão, quando ele for construir o templo, eles também vão trabalhar no templo. A vida deles, os seus descendentes, todos eles deveriam trabalhar na casa de Deus. O nosso terceiro subtópico tem por título a fidelidade de Deus. Josué declara a fidelidade do Senhor com o povo de Israel, porque Deus cumpriu a sua promessa. Deus deu a terra de Canaã, Deus deu a terra prometida aos israelitas, pois os israelitas, como fazendo ligação lá a Romanos 8, cooperam para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando nós amamos ao nosso Senhor, quando nós somos fiéis ao nosso Deus, tudo vai cooperar para o bem. E tudo é tudo. Seja na saúde, seja no âmbito financeiro, seja com a nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa escola. É claro que nós estamos dispostos a enfrentar lutas e adversidades. A chuva vem para os ímpios e para os justos. Mas quando nós amamos a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos dá força para vencer essas adversidades. Amém? Vamos partir agora para o nosso terceiro tópico. E chegamos no nosso último tópico, no nosso último ponto, que tem por título Josué abençoou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Primeiro subtópico, 2 tribos e meia são despedidas. Vocês se lembram, nós estudamos isso em algumas lições anteriores. A tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés ficaram com possessão de terras e iriam habitar antes do Jordão. Ainda lá com Moisés promete ao seu povo, ele dá aquelas 2 tribos e meias a possessão de terra antes do Jordão, mas com um porém, que eles fossem à batalha, que eles ajudassem os seus irmãos, as outras tribos, a conquistar a terra depois do Jordão. Então eles atravessam o Jordão e vão batalhar junto com seus irmãos para conquistar a terra prometida. Perceba que aqueles homens passaram muitos e muitos anos longe de casa, longe de sua família. Agora que Israel já está conquistando a terra prometida, já teve a distribuição de terra, Josué agora despede aquelas 2 tribos e meia para retornarem para a sua casa.
E aqui a lição traz um aspecto bastante interessante. A união que aqueles irmãos tinham é importante trazermos para a nossa igreja, para os nossos tempos atuais. A mesma união que eles tinham, nós devemos ter. As batalhas de nossos irmãos, nós temos que ajudar eles a vencerem as suas batalhas. Nós temos que estender uma mão amiga, falar: olha, eu estou contigo, eu te ajudo. Qual é a necessidade que você está passando? Qual é a batalha que você está travando? Eu posso te ajudar. Então aqui podemos ver uma lição bastante interessante para os nossos tempos atuais. Amém? Vamos partir para o segundo subtópico da nossa lição, que diz exortação à obediência. Josué, quando vai despedir as 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés, ele vai exortar aquele povo à obediência, para que eles obedeçam os mandamentos, para que eles sejam fiéis ao Senhor, que eles continuem obedecendo a Deus, respeitando as leis mosaicas. Amém? E o nosso terceiro subtópico, que é o nosso último ponto para analisarmos aqui na nossa lição, tem por título o altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, aquelas tribos que estavam retornando vão criar um altar. E para outras pessoas não foi vista com um bom olhar aquele altar, porque eles pensaram que ia ser em forma de sacrifício, que fizeram aquilo como forma de sacrifício, porém representava mais um memorial. As 2 tribos e meias levantaram aquele altar como forma de um memorial. E é bastante interessante trazermos isso para a nossa vida, para o nosso contexto. Sempre quando Deus fazer algo em nossa vida, nós levantarmos um memorial para Ele, agradecendo ao Senhor, sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele há de fazer em nossa vida. Amém? E assim nós chegamos no final de mais uma lição. Próxima aula é a última aula do nosso trimestre, lição de número 13, que tem por título Renovando a Aliança. Então te aguardo para a nossa próxima e última lição do nosso trimestre. Fique ligado no nosso canal. Estamos tendo um estudo com o pastor Marcos Aurélio sobre as cartas de Paulo, as cartas paulinas. Vamos ter mais algumas novidades no nosso canal. Então fique ligado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Amém? Então, Deus abençoe, muito obrigado por estar até esse momento aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, aquele abraço.